bate-papo agora, pessoal, sobre o mercado de milho. Eu acho que é algo que está em pauta aí, né? A gente já discutiu um pouquinho no mercado da soja, do algodão. É uma commodity que há muito tempo aí sofreu um pouco, mas eu acho que agora virou a bola da vez, né? Então, ia pedir para o Flávio, para o Thiago se apresentarem aí. Vamos começar pelo Thiago aqui, se apresentar, contar um pouquinho aí da sua posição. Vamos lá, eu sou o Thiago, eu cuido ali da mesa de originação regional Mato Grosso, aqui da Dreyfus. Estou junto aqui com o Gustavo Labres, nosso gerente regional. Então, eu vim para o Mato Grosso em 2021, já tenho um pouquinho de conhecimento, né, de como que é esse agro aqui tão relevante para o Brasil e para o mundo. Então, obrigado pelo convite, né? Acho que é importante então diferenciar a gente da cadeia aqui, que é bom a gente pôr esse papo em dia, né? Todo mundo junto. Obrigado, Thiago. Avião? Meu nome é Flávio Vigolo, né? O Chico já falou um pouco aí, eu sou cliente. A gente lá da parte da família cliente deles aí. E a gente fica na região de Rondonópolis, né? Meu pai mora na Serra Petrovina e a gente fica na região de Guiratinga ali. A gente trabalha com soja, milho e tem integração de lavoura pecuária, né? Eu sou responsável da parte mais da gestão, parte técnica também. Meu irmão aí agora a gente fez um processo, ele está na parte de gestão administrativa e eu sou engenheiro agrônomo também. Muito bom. Então, vamos começar o nosso bate-papo aí. E eu queria começar discutindo um pouquinho com o Thiago e depois a gente passa a bola para o Flávio. Mas o início dessa safra, Thiago, nos trouxe muitos desafios, né? Eu acho que a gente veio ali de um momento da soja que atrasou um pouco a colheita, a gente teve as questões de chuva, a gente teve aí uma série de intempéries que fizeram com que uma parte dessa cultura foi plantada fora da janela, né? Como é que, do lado da trading, né, como é que vocês estão enxergando isso e já aproveitando a pitada depois de todo o desafio climático que a gente enxerga não só aqui, principalmente na região sul e sudeste do Mato Grosso, mas também Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, enfim, né? Como é que a Dreyfus, como é que vocês estão enxergando isso hoje? Falar um pouquinho mais do 26 mesmo, né? Da safra que está plantada, é isso? Eu acho que a questão da janela, né, ela afetou alguns outros estados mais fortemente, né? Acho que o Goiás é um bom exemplo, o Paraná, o MS. O ponto né, a gente falou bastante, né, na soja, bastante do milho também, né, a importância do mercado interno. Então, assim, o motor de que fez crescer tanto o investimento no milho, tanto o tamanho da área para o milho, é o mercado interno. Né? Passa, ao longo dos últimos 8, 10 anos, o consumo do MI foi crescendo muito fortemente. Né? E aí, a depender da produtividade que pode acontecer com o milho, vai ser um resultado do que pode ter de exportação, né? Do que pode ter, né, falando internamente, quando a gente pega a dinâmica do Mato Grosso, pode sair do Mato Grosso para outros estados, né? Então, o que acontece mesmo que com algum problema da janela, a gente fala ainda numa safra de perto de 140 milhões de milho, né? Por conta de alguma expansão de área, por exemplo, Mato Grosso, e que a redução de produtividade, né? Eu peguei alguns números do Rally da Safra, por exemplo, né? Ela no Mato Grosso talvez de 5%, né? No Goiás talvez mais perto de 15%, mas a base foi muito forte, que a gente está comparando com o ano passado, uma produtividade altíssima. Então, no fim, sim. Quando a gente fala em Mato Grosso, né? Vamos pegar os números do Rally da Safra, a gente acompanhou um pouco eles e para mim, Chico, isso é uma opinião pessoal, acho que depois a gente pode dividir um pouco com o Flávio aqui para ver a visão dele, regional e também como produtor, né? Mas o Rally da Safra, ele coloca ali, inclusive, até um aumento de produção aqui, né, no estado, e eu tenho uma certa dificuldade,
né, de enxergar isso. É óbvio que quando a gente pega um 63, vai muito bem, o próprio oeste do estado está bem também, o Xingu vai bem, mas quando a gente já vai descendo ali para o vale, principalmente quando a gente entra na região sul e sudeste, Primavera, né, uma região que tem sofrido bastante, a própria região ali do Itiquira, Rondonópolis, né? Isso sem querer falar da quantidade de milho que foi plantado fora da janela e perde potencial produtivo, né? Vocês realmente entendem que esse número do Rally da Safra pode acontecer? Eu acho que, bem, ouvir o produtor, principalmente para essa região mais afetada do leste, sul do Mato Grosso, é bem importante. Aumento de produtividade não, então a produção sim, né? Porque talvez tenha um aumento de área, mas acho que o ponto principal não deve haver uma quebra grande, né, de produção. Tem um aumento de área, uma redução da produtividade, uma coisa ali ajudando um pouco a outra, mas a produção deve quebrar muito fortemente. Então acho que esse que é o ponto mais importante. Legal. Flavião, pegando não só a sua realidade ali, né, da micro-região, acho que ali você consegue falar com muita propriedade, mas também o que você conversa de mercado, outros produtores, outras regiões, né? Como é que você está enxergando isso e também como que está ali a região regional sua? Eu queria até só fazer uma pergunta antes. O ano passado, acho que algo ao torno de 130, né? Foi entre safrinha e safra verão. Com o número da Conab, uns 141. O ano passado? Eu acho que foi 142, Conab. Isso. Conab, E esse ano e o USDA, se eu não me engano, 136, tem uma diferença. E esse ano, da onde esse 140 é número também deles? Conab. Peguei. Ah, tá. Que seria mais ou menos uma estabilidade nos números, né? Tá. Só para mim entender um pouquinho. Na nossa região, assim, a gente está, eu acho que do Mato Grosso, né? Vamos dizer, sudeste do Mato Grosso. Serra da Petrovina, meu pai mora ali, a gente tem uma área pequena ali. Eu acho que a Serra da Petrovina foi um dos piores lugares que teve, isso é fato. No geral, o pessoal plantou só em novembro. Tem uma fazenda Polato mesmo, o Bentão lá, conversei com ele, ele começou a plantar dia 6 de novembro. Nós temos um milho lá plantado dia 15 de março, faz 30 dias que não chove. Nessa frente fria não choveu para nós. Alguns locais pontuais choveram na serra, mas não choveu muito lá. O que eu vejo? O sentimento do produtor, tem vários produtores aqui, ele é muito regionalizado. Então você conversa com alguém do Médio Norte, vai dar muito milho, porque realmente é uma região bem privilegiada nisso aí, né? Eu acho que não tem nem como competir com essa região mais, né? Primeiro, que nem falaram, de 4-1, né? Então, assim, é uma região que historicamente sofreu muito com o preço, mas isso é outra realidade e realmente soja e milho, a não ser um ano de El Niño, que igual tem agora, que pode ser que chove um pouco menos no norte. Mas eu acho que é a principal região do Brasil hoje, né? Soja e milho. Então lá, eu acho, o ano passado foi muito bom, lá sempre é muito bom. Eu acredito que sim, uma estabilidade lá, né? Porém, eu acho também que teve problemas pontuais. Na nossa região, Serra Petrovina muito ruim, a região de Guiratinga, Tesouro, Rondonópolis e Tiquira sofreu bastante também. Por Primavera, a gente vê meio que o leste do Mato Grosso para o sul. Eu não tenho dúvida, sim, é a minha visão, né? Passando um pouco fora da bola. Goiás horrível, acho que Goiás é muito ruim, eu acabei indo umas 2 vezes lá e na soja muito atrasado. E agora, do que a gente sofre do leste, lá é pior um pouco. O que eu já vi alguns números, o pessoal jogando 10 milhões a menos tonelada de safrinha, tá? Eu não tenho dúvida de uma coisa, não, vai ser uma grande quebra? Eu acho que não, né? Tem um pouco de geada aí em alguns locais, essa seca vai pegar um pouco, a gente não sabe, Mato Grosso do Sul, até eu não falei para você, mas agora com essas frentes frias aí, teve bem significativo chuva de pedra lá.
Inclusive o pessoal da J. Basso, eu conversei um pouco, disse que teve, acho que quase 2.000 hectares deles que destruiu. Falaram em prejuízo de 10 milhões de reais para eles lá. E eu sei que pegou muitas fazendas lá. Então vai somando isso pontualmente. O meu sentimento, eu como produtor, eu não tenho dúvida, para mim a nível de safrinha é de 10 a 20 milhões a menos, na minha visão. Tá? O que a gente percebe é um estoque de passagem maior do ano passado para esse, que realmente vem segurando as cotações, mas junto com o verão é o milho que tem para chegar na safrinha. Então, mais ou menos o cenário que a gente percebe do milho é isso aí a nível de campo, porque é meio difícil também você quantificar, pô, uma lavoura que está lá, P do ano C, sem chuva, 30 dias sem chover, vai chover? Não sei, talvez chova, talvez não. Exatamente. Quanto que colhe? Ah, vai colher a mesma coisa. Não vai. Não vai. Então, o que o produtor, acho que o sentimento geral, talvez o Médio Norte, que está um pouquinho mais na bolha ali, que realmente é uma região importante, que 2/3 do milho do Mato Grosso vai vir dali, e o Mato Grosso representa metade do milho safrinha do Brasil, né? Mas eu acho assim, vai ter menos milho, e a gente não sabe daí exatamente. Foi falado aqui, né, o Rodrigo falou sobre o DDG, que é a revolução mesmo, né? Então, como que vai ser a demanda? Pela nossa experiência do ano passado, ela vai ser agressiva. E eu não sei se esse cenário de crédito ruim, de juro alto, se isso fez com que as empresas não quisessem trabalhar também com estoque grande de passagem. Então, o que a gente está vendo é uma loucura no DDG. O pessoal é um negócio rentável. Parece que um querendo atropelar o outro, tipo assim, quem chegar primeiro e colocar a bandeirinha ali, tá garantido. Eu imagino isso, né? A gente viu em Pasa com a Mage, Pasa com a Mage, né? Foi fazer um... A Impasa com a Mage não deu certo e acabou FS. fechando o negócio com a FS. Sim, ela comprou uma parte das ações da FS, né? Isso. Só que assim, você vê o quê? Pô, foi montada, aí de repente eu acho que começou a olhar, mas peraí, esse cara aqui vai me incomodar na outra parte, não sei. Até eu queria perguntar a Dreyfus, por exemplo, quanto que hoje da originação de milho, porque as empresas gostaram, né? As trade gostaram de originar para o mercado interno, né? Era só exportação. Vocês hoje, quantos por cento é interno e quantos por cento seria exportação? Na Dreyfus, 95% é exportação mesmo. Ah, maravilha. Mas esse é o cenário, Chico, do milho que a gente vê. Não é um cenário, não é catástrofe, né? É legal assim, e quando você traz esse ponto, né? Eu brinco assim, a gente não tem uma grande expressividade em número de clientes, e em hectares assim são por volta de 80 mil hectares que a gente tem sob gestão, mas nós temos clientes em Campo Novo, em Sorriso, em Diamantino, Campo Verde, Rondonópolis, Primavera, Água Boa, Canarana, Confresa, enfim, a gente consegue ter uma visão legal de todas as regiões do Mato Grosso. Aí temos cliente em Mineiros, Goiás, temos cliente na Bahia. Então é legal que a gente consegue pegar o sentimento um pouquinho de cada um, né? E o que o Flávio disse é muito característico. Quando você pega a região que quebrou, o sentimento de quebra é muito grande. Quando você pega a região que está colhendo melhor, ele até vê uma quebra, uma possível redução na produção, mas o sentimento é muito menor, né? E eu acho que hoje, assim, o sentimento do produtor da BR-163 é muito parecido com o sentimento da trading, e o sentimento do produtor de Primavera, do produtor de... Você vai começar com o produtor de Goiás, não vai ter milho no Brasil, né? O sentimento é muito... é difícil, né? E o que é legal quando a gente traz esses contrapontos aqui, e o Flávio trouxe um ponto, acho que interessante, aí eu quero jogar a bola de volta para o Thiago, assim... Não sei se vocês lembram o que aconteceu em março, abril do ano passado. Principalmente os pecuaristas. Quanto estava o milho em março, abril do ano passado? 70, 80 reais. Né? Nossa visão e o nosso sentimento. O que esse preço fez com o mercado consumidor? Todo mundo veio antecipando um pouco a compra para não sofrer de novo. Então, o que está acontecendo com o milho agora? Você vai vender um milho spot hoje, R$42.
Não, mas e o meu milho para julho? 47. Por quê? Porque não tem comprador. Todo mundo, de novo a gente volta, cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. Então todo mundo se precaveu. Por quê? Porque, pô, o preço da carne tá bom, tá tudo bom, tal, então vou antecipar, vou pagar aqui e tal. Não tem. E em contrapartida, a gente vê um estoque de passagem grande, a gente conversa, tem diversos produtores ainda com estoque de milho da safra passada e etc, né? E aí, Tiago, quando a gente traz isso para a nossa realidade aqui, aí já usando um pouco da questão do mercado interno, né? O mercado interno, ele historicamente, né, a indústria de etanol, ela vem mudando um pouco essa dinâmica, né? Mas o mercado interno, historicamente, ele sempre comprou meio que da mão para a boca, né? Desde a época vou nem falar de BR, Perdigão, Sadia, era tudo meio da mão para a boca. Às vezes alguns grandes frames com as cooperativas e tal, mas depois vinha da mão para a boca, né? O próprio pecuarista, por tradição, ele vai ali meio que da mão para a boca e às vezes comprando de pouco em pouco. Acho que esse cenário vem mudando um pouco, mas a indústria de etanol não. Ela veio precificando o mercado de maneira muito mais parecida com a trading. Então eles entram comprando, precificando. Você vai olhar hoje, às vezes tem indústria de etanol precificando 28. Né? Como que você vê esse movimento, essa virada, já olhando precificação interna, né? Com o cenário de temos uma safra igual, não quebrou tanto, como o Flávio disse. O mercado interno vai dar essa sustentação para os preços? Acho que a história do mercado de milho é a história dessa mudança do mercado interno, né? Então, a indústria realmente ela sai na frente, você vê ela precificando bem antecipado, ela depende dessa produção, então ela sai antecipado, ela ajuda, né, a dar liquidez, ela entra para fazer junto dos barters, então é fundamental esse papel dela para o produtor de milho, né? Então, sim, mudou muito a dinâmica, né? Se antes esse da mão para a boca, acho que ele aparece muito mais para o final, né? Em boas oportunidades, buscando talvez esse milho no spot, mas o antecipado dá essa segurança do travamento de custo, dá uma segurança necessária para o produtor. Então, a história para mim do milho é a história do mercado interno fortalecendo, né? Todo mundo comentou bastante da mudança, da perspectiva de ser um produtor de soja e o milho vem de oportunidade, tá ali, né, para fazer o uso da terra e mudando essa dinâmica, né? Isso para mim é fundamental. E o Brasil vai produzir 140 milhões de toneladas de milho, vamos usar esse número, né? O consumo interno hoje do Brasil deve estar perto de 90 milhões de toneladas. Então, nós temos aí 50 milhões, vamos dizer assim, né? A gente precisaria exportar 50 milhões de toneladas. Como que está hoje, Tiago, assim, a conta da exportação e a nossa competitividade frente aos nossos principais concorrentes? É bem legal, sim, novamente a gente lembrar da soja, né? Porque é legal que o produtor é o mesmo, né? Mas são mercados muito diferentes também para exportação, né? Tava, né, aqui, a turma da soja falando, pô, provavelmente a soja vai continuar sendo o principal produto para exportação. Porque para o mundo, o Brasil é o principal exportador. Para o milho, não. Para o milho você tem, vamos falar, 4 grandes exportadores. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Ucrânia. E basicamente todo mundo que o Brasil atende, Estados Unidos e Argentina podem suprir também, principalmente os Estados Unidos. Acho que o único diferente e mais cativo que o Brasil atua bastante é o Irã. Então, assim, já vira também uma questão importante, não de forma positiva, né, para esse ano. Então, a competitividade, ela, bem, se o mercado interno fortalece, por um lado é ótimo para o produtor e é fundamental para tudo que está acontecendo, mas quando você olha para essa necessidade de exportação, se é que ela existe, né, mas não há uma necessidade do importador importar esse produto, se não tiver realmente fazendo sentido para ele, tá? Legal. Só, assim, antes de passar para o Flávio,
queria fazer um adendo e uma provocação para você no sentido de Estados Unidos hoje, sei lá, colhe 400 milhões de toneladas, o Brasil 140. Então é 3 vezes mais, né? 2 vezes mais, né? Enfim, Exportou 80 milhões no último ano. exporta 80 milhões, né? E qualquer movimento que a gente fala nos Estados Unidos é muita coisa, né? E os Estados Unidos está plantando a sua safra, porém, com uma área muito menor e com uma exportação e uma demanda muito aquecida, né? A diminuição de área dos Estados Unidos, me corrija se eu estiver errado nos números aí, mas vai tirar do mercado de 25 a 30 milhões de toneladas de milho, que é basicamente 3 estados do Brasil. Então nós podemos juntar Goiás, Mato Grosso do Sul e talvez um pedacinho ali do Paraná, né? É muito milho, né? E a demanda segue forte, a gente vê recordes de exportação e exportação. Isso não pode trazer uma certa atratividade para o milho brasileiro? Poder sempre ter uma oportunidade para ficar de olho, mas eu não tenho os números, tá, da redução da área, mas se a gente falar de 30 milhões a menos, é praticamente exatamente o que ele exportou a menos no ano retrasado. E não por conta disso o Brasil exportou muito mais do que foi ano passado. Então, assim, basicamente é isso, realmente. O mundo não necessita de puxar o milho brasileiro da mesma forma que se a gente falar da soja, sabe? Então, é complicado fazer uma correlação direta. A oportunidade pode ter sim, tem que ficar ligado, tem que saber como é que você está posicionado para poder, né, capturar uma possível oportunidade. Mas a correlação ela não é tão fácil quanto se você falar de um desvio de demanda Estados Unidos, Brasil e China na soja. Legal. Flavião, jogando a bola para ti, né, da cadeira do produtor, da cadeira de uma região que sofreu e está sofrendo bastante com o clima, e pegando tanto o gancho do mercado interno quanto da exportação, e aí aproveitar para fazer até uma outra pergunta junto, né? Assim, além do seu sentimento referente a esse mercado, como vai ser a demanda e os preços aí, como você percebe hoje a diferença de precificação quando o Samir liga para você e fala: Flávio, eu tenho um comprador aqui do mercado interno, um comprador de exportação, como que está hoje essa diferença? Chico, eu vou só pegando um ganchinho no que você perguntou, para a gente poder tirar um pouco contextualizar, né? Tá difícil extrair informação de exportação do Thiago. Ele tá escondendo leite, É que o chefe tá ali, ó, a cara do Labres lá, já entrou debaixo da cadeira lá. É interessante que... É interessante ele que 95% que ele falou da carteira ou do movimento dele é exportação. Então a cabeça dele é exportação. Que ele tirou a Kowalski da conta, tá? Só que ele falou que ele não vai exportar, né? Porque assim, o mercado interno ok, tá aí, e aí a gente está falando o quê? Basicamente o que vai determinar bastante para a gente é a exportação, né? E aí vamos supor, você que é o cara entendido aí. No mundo hoje, a gente tem uma demanda maior que a oferta, né? A gente vem diminuindo o estoque, tá? E, se eu não me engano, ao contrário da soja, é o terceiro ano que a demanda vem crescente. Ano passado a gente teve um pico de produção, justamente pelo movimento de plantio dos Estados Unidos, que aumentou muito a área, né? Mas a demanda absorveu tudo, né? Então, é o que você falou, a exportação dos Estados Unidos bombou, né? Então a gente vê o seguinte, vamos partir na cabeça do produtor. Porque o produtor está focado e tal, beleza, mas vamos... Cara, o mundo tá comendo estoque, né? Imagino que o que está acontecendo no Brasil deve estar acontecendo em alguns locais com etanol também, né? E se a gente pegar, no caso, essa questão da exportação, entendi o que o Thiago falou e eu concordo, né? Mas também tem uma cadeia formada.
E se o cara, por exemplo, Estados Unidos, igual você falou, tem uma previsão de não ter a mesma safra, não sei se é 20 ou é 10, então vai ter menos, vai exportar menos. Alguém vai ter que exportar. Então eu imagino que vai ter oportunidade. Na minha experiência de produtor, o Brasil nunca deixou de exportar, só quando não teve produto. Não é o preço que pegou, vamos dizer assim. Se você vai vender mais barato, mais caro, vai exportar. Aí respondendo sua pergunta, o que acontece na prática hoje com a gente? O cara vai ligar para você. Por isso que eu perguntei para ele da exportação. Por quê? Porque a gente não sabe. Ele compra, não estou falando a Dreyfus, né? Você falou que é exportação, mas também você, na hora de fazer o contrato, você não vai colocar só exportação, né? Você não precisa dar o fim específico, a não ser que seja acordado. Então, o que acontece? E quando você pede para dar o fim específico, o que acontece? Não pode fazer, tem que fazer. Você está igual a usina Flex, né? Eles estão Flex. Então, o que as empresas fizeram, na minha visão? Teve um ano que as empresas trades, elas faziam exportação. E foi um ano que faltou milho. E tinha os contratos de exportação, e virou aquele piseiro, e o produtor não queria entregar, e aquele rolo. E as empresas, elas foi tão alto o valor, acho que você recorda disso, né? Foi tão alto o valor do milho no mercado interno, que as trading reverter os contratos de exportação e abastecer o mercado interno. O que é meu sentimento? A partir desse ano, eles acharam o caminho das pedras. Aí veio a usina do etanol, que também tem que originar e tal. E eles têm know-how de originação. Então, hoje, na prática, é o seguinte, eles compram o milho da gente, e aí lá na frente, meu amigo, eles têm toda a possibilidade do mundo. Tanto de ter uma oportunidade, aí deve trocar posição, sei lá, compra outro lugar, não sei. Mas hoje o que a gente vê, aí às vezes tem, não, isso aqui é exportação, fala que é. Mas, basicamente, cooperativas, a usina compra da cooperativa, trading que vai fazer esse movimento, mas muitas origina para as grandes indústrias, certo? Então tá desse nível hoje no mercado aí, cara. O que eu acho legal disso, Flávio, assim, soja e milho eu acompanho um tempo um pouco maior, só não vou falar a idade também, mas eu ainda estava no Paraná, eu trabalhava na Coamo lá, e isso foi um divisor de águas nosso ali, do Brasil e principalmente aqui do Centro-Oeste. Acho que vocês vão lembrar disso, foi quando a gente teve aquelas filas quilométricas no Porto de Santos, e aquilo foi um caos. Isso era 2011, 2012 ali. E muita coisa mudou de lá para cá, porque o que aconteceu ali? As tradings intensificaram brutalmente, acho que o Labres lembra disso também, os investimentos em logística. E aí, turma, eu morei 8 anos no Mato Grosso, né? Eu me mudei para o Mato Grosso em 2013 e era um sofrimento. Pô, você lembra, Olavo? PEP, PEPRO e confusão. E aí o que o Rodrigo falou há pouco, né? E eu trabalhava na distribuição. Como é que ia vender? Tinha que pegar milho para fazer o barter, era assim que se vendia insumo. E aí tinha que fazer no preço mínimo, né? E o preço mínimo era R$ 12 na época. Só que o milho valia 9, né? E aí era muito difícil, muito difícil. E o sonho era vender 13, depois virou 15, depois virou 20 e assim foi, né? Mas o que aconteceu ali na minha visão, e aí eu quero trazer esse ponto para a gente discutir aqui, que foi assim, de 2011, 12 para frente, começou logística nórdica, era muito pouco, tinha a Cargill lá em Santarém, que ela não via a hora, né, lá, assim, de dar um fim naquilo, porque era só problema ambiental. Era um atrás do outro e não conseguia fazer nada, e confusão, tinha margem começando lá por cima. Mas ali, turma, foi a virada do Mato Grosso e do Brasil para a exportação de milho. Porque eu lembro, até hoje na Coamo, a gente sentava lá e a gente ficava tentando achar mercado para o milho brasileiro. Não existia mercado para o milho brasileiro. As cooperativas muito fortes lá e participava bastante daquelas reuniões e ia, vai para lá, vai para cá e tal. E naquele ano, Estados Unidos quebrou. Foi a maior seca
histórica dos Estados Unidos. E o Mato Grosso plantou uma boa safrinha aquele ano. Então, aquele ano, a gente começou a vender para o Japão, a gente começou a vender para o Oriente Médio, a gente começou a vender para a Europa, o mercado mudou. Junto com isso, veio todo o cenário de investimento das tradings. Que aí daqui a pouco, e aí tem até aquele ditado, né? Follow the money, né? Siga o dinheiro, né? E aí começou investimento. Investimento em porto, investimento em ferrovia, investimento não sei o quê. A hora que você faz o investimento, você tem que girar aquele investimento. E aí a conta do top aqui que o Lucas falou e tava, pô, eu fiz um investimento no porto, eu fiz um investimento em logística, eu contratei uma ferrovia XPTO e aquele negócio precisava virar e girar e acontecer, né? Então nós vimos isso acontecer aqui no Mato Grosso em 2011 para 12, e dali para frente a coisa foi fluindo. Em 17 vieram as indústrias de etanol e aí foi o boom do mercado, justamente também com uma virada, uma quebra de safra, acho que vocês vão lembrar, 16, 17, quebrou Mato Grosso, nós tivemos seca na soja e no milho, foi muito difícil. Foi o ano do washout, o ano que vendemos milho a 15, depois o milho explodiu para 30, aí não tinha, uma confusão danada também, mas foi outro marco que foi a indústria de etanol, né? E de lá para cá, a coisa ela não mudou mais. E o ponto que o Flávio trouxe, Thiago, eu acho que é um fato, né? Apesar de nós não dominarmos o mercado de milho, o que tiver de milho, o Brasil vai exportar. Por dois motivos, na minha visão. Primeiro, a trading não vai bater lata e não tem soja para exportar o suficiente para cobrir os compromissos logísticos das trades, então vai exportar. Se vai ser milho exportado a 30 ou se vai ser a 60, esse milho vai sair. Ponto. Essa é a nossa visão e a nossa opinião. Se vai ser 20 milhões de toneladas, se vai ser 60, o que tiver, vai. O excedente vai sair, né? Junto com isso, a gente tem todo o mercado interno que aí eu não sei esse número fresco na minha cabeça, mas todo ano ele está aumentando 5, 6 milhões de toneladas de consumo. Não sei se você tem esse número fresco, mas a indústria de etanol vem aumentando 5, 6 milhões por ano. E aí são novas indústrias, são novas plantas. Acho que nós temos uma lá em Campo Novo, né, Armando? Está abrindo uma Impasa. Começa esse ano? Começa esse ano. E aí já tem 28, né? E tem, acho que comentaram, né, 14 já aprovadas. E mais 14 para serem aprovadas. Então, né? Dobrar. Internet, se pesquisar, aumenta um pouco o número. Só que eu acho que eles não vão dar conta de pegar essas usinas e... Porque falta, por exemplo, assim, ó. Ô Chico, uma coisa interessante, eu acho que o pessoal sofreu esse ano também. Cara, não tem lenha. Não tem o que diz que o pessoal fala. Não é o milho que está emperrando o crescimento dela da usina hoje. É o eucalipto. Então, por exemplo, cara, nós tivemos um problema sério, nós estamos com inflacionamento de lenha, né? A gente pagava aí metro cúbico de lenha, até 2 anos atrás, pagava de R$180, não sei o quê. Hoje os caras querem R$300. E é o seguinte, está com dificuldade de achar. E a gente já vai ter que pensar, o produtor não vai demorar hoje, eu achava que demorar mais, mas acho que uns 2 anos, vai tudo pro cavaco. Se a gente não botar cavaco, você não vai achar lenha. Porque daqui a pouco também ninguém vai cortar o custo, né? De você ir lá, aqui, frete, e aí vai ter que comprar cavaco e entrar na mesma rota das usinas, né? Então isso está acontecendo. Eu, particularmente, eu não acredito que até tal ano eles vão ganhar tudo isso, sinceramente. Porque eu acho que, para mim, a cadeia, ela vai demorar um pouco mais de tempo para se ajustar, tá? Porque assim, ó, tem essa questão da lenha. O cara plantar o eucalipto. Pô, o eucalipto está 7 anos para dar um corte, né? E não é só eles que têm demanda, os outros também têm. E o produtor, eu imagino assim, falou bastante aqui, eu vou falar minha opinião. Eu não tenho dúvida que a primeira cultura nossa, no Mato Grosso, vai ser o milho. Não tenho dúvida nenhuma disso aí. Isso já está acontecendo, tá? Igual ele falou, pô, trabalhava muito, trabalhava 3:1, nem vamos pegar 4:1 do Médio Norte, vamos pegar 3:1, 2.7:1, 2.8. Pô, olha hoje, de 2 a 2.3, o que está faltando, produtor? Eu me enquadro nisso aí.
Está faltando a gente melhorar. O milho está igual ao setor pecuário. Não todo mundo, né? Tem produtores mais avançados, quer plantar algodão, investimento. Mas a gente às vezes está numa situação que está limitando, não é só chuva e tal. O que está limitando é nutricional, é outras coisas. Por quê? Porque você faz aquele negócio contido. Então você está naquele negócio, você não colhe mais porque não investe porque não colhe mais. Tá? E a gente vem mudando nos últimos 2 anos e vai inverter a chave para avançar um pouco, né? Devagar, né? Vamos vendo e tal. Eu não tenho dúvida que o preço, a rentabilidade do milho e a soja, eu vou falar minha opinião. Para mim, a soja, o futuro é estagnação. Tá? Porque sempre foi falado, a soja é o farelo ou a proteína vegetal mais barata do mundo. Eu ainda escuto alguns falar. Eu discordo. Quem mexe com gado aí, quem faz ração, pega um programa de ração e coloca os ingredientes. O que o programa vai mandar você colocar? DDG. O DDG hoje é mais barato que a soja. Não é fato? Eu não sei, eu acho que as indústrias de farelo de soja hoje estão tendo que abaixar preço ou competir com o DDG. Se tiver DDG à vontade. Então, assim, o DDG, ele vai ser... mas vai faltar. Cara, mas o cara vai usar DDG. Tem substituto. Você entendeu? Então, na minha visão, vai ser uma válvula aí. E a gente vai depender cada vez mais do óleo. Eu acredito que o produtor, se falou, vai plantar verão, precisa plantar. Então, o equilíbrio, o que eu acho que vai acontecer o equilíbrio? E vai ter necessidade de milho. Cada usina que vai e faz a conta por hectare. Quantos mil hectares não precisa para tocar uma usina? Tá certo que esse DDG vai entrar no mercado que era do milho. Mas a proteína animal também, cada vez mais, vai precisar mais e não sei o quê. Então, assim, eu acho que a soja tem que estagnar a área de soja, na minha visão. Estagnar a área de soja, o produtor vai começar a abdicar de materiais mais produtivos, com ciclos, arriscar um pouco mais, fazer uma lavoura de custo menor, talvez, né? E vai avançar no milho, que eu vejo Rentabilidade, né? Isso, e eu vejo campo para isso. Futuro. Eu vejo assim, a soja é complicado. A soja tem materiais, tem tudo, mas, cara, você tem vários fatores para a produção. Então, todo mundo tem que colher 70. Quem colher menos de 70 está morto. Fica ali, 70 e pouco, está muito equalizado ali, né? E o milho não. O milho você tem cara colhendo 180, então a maioria não está colhendo isso aí. E aí o cara vai investir mais, janela, tudo, vai fazer milho verde. Nós já temos um planejamento desse, cara. Até tal dia não conseguiu plantar soja, nós vamos cortar. Mas custa tanto semente. Cara, não planta. Na conta ela come o valor de semente. Então nós estamos mais ou menos nessa linha. Minha visão, não tem o que fazer. A aptidão, todas as usinas que vai, é tudo Mato Grosso. Eu não sei se os caras, quando montam usina, eles fazem a conta. 14 para dobrar também. Eu não sei se faz a conta. Começa a fazer a conta. Quem que vai plantar esse todo? E aí, Flávio, assim, tava tentando fazer uma conta de cabeça aqui, né? Tiago, me ajuda nos números, mas verão, 30 milhões. Milho verão, 30 milhões, né? Se a gente... 110 safrinha, 110 safrinha, né? Se a gente está consumindo internamente 90 milhões, é isso. 90 vai dar 7,5, 8 milhões mês, né? Se a gente pegar 30 e dividir por 7,5, são 4 meses, né? Então, 4 meses do ano é o milho verão. 8 meses é o milho safrinha. Olha o custo de carrego disso. Então, assim, obriga... E o detalhe, né? O Mato Grosso não planta verão. É irrisório o plantio de verão aqui. E aonde está se concentrando grande parte do consumo é aqui, né? Então, acho que não é à toa, né? E aí você também acho que tem esse número mais fresco que eu. Acho que a Impasa hoje, se eu não me engano, é uma das maiores... Virou o maior número de armazéns do Brasil, não é isso? Já virou. Capacidade estática maior do Brasil é o caso. Por quê? Por causa disso. Assim, cara, como é que eu vou garantir a minha capacidade de esmagamento? Indústria? Então, porém, né, Chico? O verão está tudo no sul hoje. E as indústrias estão tudo no norte. Perfeito. Mudou. E olha o custo de carrego, cara, desses caras. Né? É gigante. Então, e de novo, a gente está fazendo conta com os nossos clientes. A gente tem cliente esse ano que vai plantar milho verão. Nós estamos fazendo essa conta. Né? Pô,
Fizemos conta. E olha aqui, olha isso, olha aquilo, nós vamos plantar milho verão. Claro, eu vou aproveitar isso aí. E eu queria uma Cuidado essa curiosidade. pergunta, hein? Ó, você que é o trader da Coamo, vocês acreditam, olha o que você está falando para mim, né? Ah, aqui, ali e tal. Vai gerar uma demanda muito forte e a gente no mercado percebe assim. As trading é oportunidade. Você vive que nem você é o ônibus que leva o produto, o passageiro. Cara, se tiver viabilidade, você vai levar o passageiro. Se você vai levar mais caro, mais barato, você vai ganhar o seu lá. A usina não, né? A usina ela chega lá e fala, puta merda, precisa de milho. Eu já vendi muito milho lá no Mato Grosso para Dourados, para Impasa um ano. E o que a gente percebe? A usina chega no mercado, a trade está lá, e você está lá brigando com a trade com um real, ele chega e fala assim, moço, vai comprar. Está pagando 40, paga 42, limpa tudo. 42, 43, vai limpando você, que você já falou. Falou, cara, a trade chega e compra, precisa do produto, né? Essa questão do cada vez mais a demanda e as usinas mais aqui em cima, e a carne, o Mato Grosso é o maior confinador também, não sei o quê. Vocês não acreditam que a gente vai ter um achatamento no basis em relação àquele valor B3 para nossas praças? Eu vou deixar essa pro Eu Thiago. acho que já teve, né, um movimento de fortalecimento do base no Mato Grosso. Né? Acho não, né? Teve. Eu Contra acho que B3, olhando B3. eu acho que assim como o gado, né? Quando a gente olha B3 enfim, né? Cara, o Mato Grosso é fantástico, né? Mas se a gente pegar um histórico de bases dos últimos 5 anos, você vai ver que a gente tinha um base aqui de 25, 27. Hoje, se você olhar, tá 25, 27. Mas por que tá 25, 27? Porque não tem ninguém comprando. Não tem demanda, né? Então, assim, nesse exato momento, o que eu vou fazer? Aí vamos usar os termos para a gente vai explicando, né? Cara, eu vou ficar long base. Eu vou lá, eu vou fazer a minha B3 e eu vou ficar quietinho. Já já vai bater carroceria desse cara aqui lá no take or pay dele no top. E aí ele vai vir e vai falar, cara, agora eu preciso comprar. E aí o basis vai se regular para uma realidade atual de mercado. E o próprio MI, né? No Oi? mercado interno. No próprio mercado interno. A indústria de etanol não está comprando. Né? Que a trade também tem essa questão de tipo, o que você faz com esses ativos que você investiu, né? Mas também você olha, talvez fazer soja no segundo semestre, né? Você também tenta sair por esse lado, né? E é interessante, a gente falou muito, pô, tem que sair produto, tem que exportar, ao mesmo tempo a gente fala, o mercado interno tem que comprar, então assim, essa competitividade que a gente tentou levar um pouco nesse, né? Precisa exportar, mas quando a gente olha não precisa importar tanto, a não ser que não seja competitivo. E aí o mercado interno fazendo essa força de segurar, né? Então, ok, se precisa sair, né? Mas a que preço vai, né? Isso é o mais difícil da gente falar. Tá, por exemplo, e quando vocês não acham, não sei, vocês estão ali, Dreyfus, né? Que nem a região minha também vende muito, a gente vende muito Dreyfus lá, né? Região do Alto Garças ali, né? Quando vocês vão no mercado e vocês não conseguem casar essa ponta, o mercado interno absorvendo mais do que a paridade de exportação, não sei se você já tem posição coberta ou vai fazendo, o quê? Como é que vocês trabalham isso? O que vocês fazem? Não fazem? Como é que é a posição? Eu acho que muito similar à dinâmica da soja, né? Em alguns momentos você trabalha com alguma contramargem quando você olha esse seja top com alguma ferrovia ou até do seu próprio ativo, né? Mas tem momentos que você para também, sempre existe um limite, né? Todo mundo tem um limite de que ali não vai mais, né? Então você faz a conta sempre, vale a pena, não vale a pena, margem ou uma contramargem que ainda melhor do que não rodar, né? Vou rodar 15 dias mais de soja, atrasar meu programa de soja para... Exatamente, viro para soja, olha a margem ou a menor contramargem entre os dois produtos, você vai tentando jogar assim, sim. Ô Flávio, e aí assim, pra gente também pegar um último tema aqui, e a gente falou muito da safra atual e eu queria olhar um pouquinho para frente, né? Queria olhar para 27, eu acho que a gente tem um desafio grande, né? Porque os custos mudaram muito. Né? A gente tem todo um cenário geopolítico delicado no Oriente Médio.
que é um dos principais exportadores, principalmente do nitrogenado, que é matéria-prima básica aí para a gente plantar o milho, né? E a gente tem o produtor, e aí Thiago também me ajuda aí, mas se eu não me engano, historicamente aí dos últimos anos é mais atrasado, né, na comercialização, está muito pouco comercializado, né? Milho ou soja? Milho, tô falando milho. Futuro. Milho 27. Isso, estou olhando lá. O resumo: o produtor não comprou insumo e o produtor não vendeu o grão. De maneira geral, isso está muito atrasado. E, assim, até dentro de casa, né, na consultoria lá, não estão querendo nem olhar para isso, porque a conta não fecha. Né? Como que você, né, da cadeira de produtor, está olhando isso? Ou, Chico, nem estou olhando isso. Cara, não tô olhando. Eu acho assim, ó. Cara, estão em 26. Quanto que o produtor vendeu de 26? Ah, mas tá seco. Vende, trava. Eu não sei quanto eu vou colher, ninguém vende. Então, eu imagino também que a trade não está comprando, né? O 27. mercado tá mais... Não, o 27, né? O 27 tá muito frio, muito por conta disso. O barter é fundamental nessa hora e não tá rodando. Mas assim, com o sentimento do fertilizante, que eu acho que é o que pega muito, na verdade, assim, cara, por exemplo, você sabe isso, eu não estou comprando nada, quase nada de fertilizante de soja, né? Tipo, eu não vou comprar nada à vista. Então, os caras, vou pro fertilizante, cara, nem tem dinheiro para comprar, eu não tô nem aí com isso aí da guerra aí, estranho, pra lá. E os caras loucos comprando, falaram, moço, nem adubo, eu não sei se eu vou jogar, aí beleza. Mas é a realidade, eu vi muita gente apavorada com esse negócio. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa semana teve alguém que me ligou e falou, aquele negócio que sei e tal. Cara, o cara me falando que vai vir um super alinho que ele não ia plantar. Eu falei, bicho, pelo amor de Deus, né? E, tipo, medo de... Então, assim, o fertilizante, a gente está num momento bom, porque a gente já tinha plantado milho safrinha, os caras lá devem estar ruim. Soja, no geral, soja não tem problema de nitrogênio. O produtor vai diminuir, no mínimo, em 1/3 da adubação fosfatada, sem prejuízo para a produtividade. Potássio, apesar de estar alto, mas ele está dentro ainda de um histórico alto, médio alto. E o desafio é o milho, porque você vai ter que, não sei, cada um vai fazer alguma coisa, mas que nem a gente vai ter que, a nossa estratégia vai migrar mais para isso, você forçar o fósforo no milho, né? Aumentar a adubação do milho. Eu imagino que eu vou ter chance de comprar isso aí lá na frente. Basicamente, né? Porque esse adubo pode chegar em novembro, dezembro, né? Então, com relação ao 27, a gente está esperando desenrolar. Teve até uma notícia hoje eu acho que o pessoal falou que estava acordo, estava liberando porto e tal. E eu acho que os caras vão vender, tem um cara da Euroquem aí também, eu acho que vai vender menos, os caras vão também, eu acho que vai ajustar, sabe? Mas tem tempo, né? Acho que o importante talvez isso aí. É isso, é tempo para ver Eu a acho melhor oportunidade ainda. Que 26 ainda está na frente, né? Então, essa é a posição. E você falou do B3, eu concordo, a gente está tentando fazer isso aí também. E tá meio travado desse jeito, mas eu acho que 26 tem que focar aí, cara. Thiago, vou jogar a batata aí agora, né? E a gente sabe que a trading, ela trabalha muito antecipada, né? Então, com certeza, você já está fazendo aí as suas sentadas com a Rumo, com o Porto, com logística, se não para fechar, mas para começar a desenhar alguma coisa para o ano que vem, tem plano de fábrica e etc, né? Esse atraso do 27, como é que vocês estão enxergando ainda? Ou tá igual o produtor? Cara, deixa eu olhar minha soja, deixa eu olhar meu milho 26 e lá na frente a gente vai olhar isso. Eu acho que o milho 27 está bem mais travado mesmo, para todo mundo, porque uma coisa puxa a outra, né? Se tá, é muito risco para algum agente assumir sozinho. Então, se ninguém ajuda a dar visibilidade, seja do preço da originação ou do que no mercado externo você também não vai conseguir liquidez para vender, você não vai saber o preço do frete rodoviário, do rodoviário também não, então todo mundo se trava um pelo outro, né? Você não consegue fazer as contas para o que eu estou disposto a assumir de risco, que não acha, né?
Então acho que está muito travado ainda o 27 para todo Questão mundo. tributária também é outra coisa. Não sei o que é mais difícil, assim, né? Falar do El Niño, que é clima, sempre é difícil, saber o de amanhã, quanto mais, né, depois. Se é falar de câmbio, que teve uma importância para o preço do milho em certo momento, né? Não é só o preço em dólar, o preço em reais foi muito pelo câmbio também, quando virou. Se é falar do preço, por conta de um fator completamente imprevisível, então é muita imprevisibilidade, né? Somado. Legal. Vamos falar de boi. Vamos falar de coisa boa. Turma, obrigado. Nós vamos passar para o próximo painel agora.